Vamos então fazer uma oração pedindo a bênção de Deus para essa reunião que nós vamos fazer. É a primeira reunião deste ano e eu acredito que será de grande valia para todos nós. Temos muito, muito, muito a aprender sobre esse tema e nós gostaríamos de compartilhar com vocês o máximo das nossas experiências e também construir com vocês as experiências de vocês acerca desse tema que é tão relevante, empreendedorismo. Gostaríamos, antes de começarmos, fazermos uma breve oração. Oremos então. Pai querido, Pai de amor, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Te agradecemos por esses nossos amigos e irmãos que estão aqui adentrando a esta sala de reunião para juntos podermos aprender sobre esse tema tão relevante que é o empreendedorismo e a missão. Nós acreditamos no teu plano e acreditamos que quando os nossos esforços são dirigidos por ti, para a tua honra e glória, podemos alcançar resultados relevantes a fim de honrar o teu sagrado nome. Por misericórdia, Pai, dirige cada um de nós da forma como só o Senhor sabe, como só o Senhor pode. Te louvamos e te agradecemos por nos oportunizar este momento. É o que em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, nós vamos falar aqui um pouco sobre quem nós somos e quais são os nossos planos para este ano, que já começamos tardiamente em abril, né? Mas é relevante que nós façamos aí um planejamento organizado e criemos também uma comunidade que se comunica e que conversa sobre este assunto que é o empreendedorismo missionário. Então você seja bem-vindo, você que chegou agora, que está aqui nesta reunião conosco. Nós iremos apresentar a você o que é este projeto chamado JAIM. JAIM vem da sigla, né, que Jovens Adventistas Empreendedores. Os jovens, nós colocamos aqui jovens, mas é sem dúvidas nenhuma para todas as idades, para todos aqueles que querem aprender e se desenvolver neste assunto do empreendedorismo missionário. Então, pode passar, Gustavo. Nós temos uma história. Nós, eu, o Henrique, o Nicolas, que não está aqui, nós um dia começamos uma conversa em um ministério onde morávamos, chamado Serra do Cipó, lá no Lifestyle Center. E ali conversando, eu, o Henrique e o Nicolas, sempre tínhamos um questionamento muito importante no nosso coração, que era como aliar uma vida de missão ao autossustento. Porque, de fato, todos nós, quando pensamos em missão, em pregação do Evangelho eterno, passa pela pregação e passa pela missão e passa pelo ser missionário, o entender que nós precisamos de tentarmos, de termos dinheiro, o mundo precisa, né, para viver aí de comprar e de vender, e nós então tínhamos esse questionamento. E nesse momento, já de uma breve história e relato, eu gostaria de que o Henrique se apresentasse. Ele é o nosso presidente desse projeto, é ele quem conduz aí os trabalhos. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês nessas atividades desse ano. Bom, eu sou sul-mato-grossense, né? E já há um tempo, como o Léo falou, nós estávamos conversando sobre um pouco sobre o autossustento, sobre fazer missão. Dos nossos estudos a gente encontrou alguns exemplos, né? E isso foi nos motivando bastante.
E desde 2021, a gente começou a estudar mais sobre o assunto. Ainda não tinha o nome da JAI, né? A gente estava entre nós três ali, mais o Nicolas, conversando sobre, e agora nós fomos expandindo, né, o conhecimento e falando, vamos chamar pessoas para também falar sobre o assunto. E aí começou as nossas lives. Eu não sei quantos aqui já assistiram algumas das nossas lives no YouTube, que foram gravadas ao longo desse período. Foram algumas, outras a gente não conseguiu gravar, infelizmente, e a gente já tá com planos para esse ano. Aí, ao longo do tempo que vai passando, a gente vai aprendendo mais coisas, né? E por isso nós estamos aqui para compartilhar esse desejo aí de unir o nosso trabalho, aquilo que a gente faz mais tempo e também um pouco mais sobre a nossa missão, porque não fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E é bem possível, a gente estudou e aprendeu isso. E aqui estamos, né? É isso, Léo. Também chegou nesse ano para poder contribuir. Gustavo, apresente-se, de onde você é. Oi, oi. Eu vou tirar a apresentação rapidinho, tá, Léo, aqui, para eu ver o pessoal. Mas prazer em conhecê-los, pessoal. Boa noite a todos. Eu me chamo Gustavo, sou brasiliense, nascido e criado aqui em Brasília, né? E eu estou aqui atualmente em Brasília, né? Porque eu passei em alguns estados aí ao longo da minha vida, né? Em 2020 eu estive na IDEME, né, lá na Escola Missionária. Depois eu estive lá na Editora dos Pioneiros, passei 1 ano e 1 mês lá. Agora estou de volta aqui, ajudando uma outra escola missionária, projeto de missões. E estou aqui, né, responsável aqui, juntamente com o Nicolas, que não está presente, mas no momento, mas responsável aqui na parte de marketing aqui da Jaime. E é um prazer poder estar aqui ajudando e poder estar em prol da obra de Cristo ao mesmo tempo, né? Amém. Muito obrigado, Gustavo, Henrique. O meu nome é Leonardo. Eu sou advogado por formação, mas já tenho trabalhado na missão por algum tempo e estou dividindo essa parte, né, entre trabalho profissional e também trabalho missionário na obra de Deus. E dentro dessa visão de necessidade, nós encontramos, enquanto jovens, muitos desafios, né? Na vida aí de um jovem, que queremos constituir família, queremos ter uma certa estabilidade, mas também desejamos cumprir a missão. Como aliar essas coisas? Vimos daquela visão de que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não. De fato, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas o dinheiro é um talento concedido por Deus que com certeza pode abençoar a causa de Deus. E nós vemos durante toda a história bíblica que o dinheiro fez parte do desenvolvimento deste projeto de Deus que era levar o seu evangelho ao mundo. Claro, nunca dependemos do dinheiro para o cumprimento da missão, porque Deus pode realizar a sua obra independente de. Só que quando nós vemos que pessoas como Nicodemos, José de Arimateia puderam contribuir com as finanças que eles tinham para a causa de Deus, isso nos faz entender e enxergar que nós podemos sim pegar os recursos que temos, aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, e como mordomos, entender esse projeto de Deus, que é usar para a honra e glória dele. Então, foi mais ou menos nesse sentido, nesse momento de muitas reflexões que surgiu esse projeto. A nossa história, então, começa aí há 3 anos quase já, porque foi no final de 2021. E nós, nesse tempo, já temos visto frutos. Eu saí de onde eu estava, lá em Minas Gerais, já estou dentro de um ministério
liderando aqui este projeto, encontrando desafios, sim, sem dúvidas nenhuma, mas crendo no poder de Deus, na graça de Deus, de que através da sabedoria que ele deu a Salomão, ele também pode dar a cada um de nós, se nós quisermos honrá-lo. Então, sobretudo, nós que estamos aqui nesta reunião, gostaríamos que você entendesse e compreendesse profundamente o lugar que eu e você temos dentro deste projeto de Deus, que é o cumprimento da sua obra no tempo do fim, em que nós estamos vivendo, a partir dos talentos que ele nos concede. E o dinheiro é, sem dúvidas, um talento muito importante e expressivo nessa obra. Pode passar, Gu. Então, nós compreendemos alguns pontos aí que são bem relevantes, e eu gostaria que você pudesse ler comigo aí na sua tela, para que possamos aprofundar o nosso momento de estudo. Nós compreendemos que o desejo de acumular riquezas é um sentimento inato da nossa natureza, nela implantada pelo nosso Pai Celestial para fins nobres. Então, conquistar, o ter, o lucrar, não é em si coisa ruim. Não. Isso pode ser algo muito bom, porque foi colocado por Deus esse desejo de trabalhar, de conquistar, de realizar, de construir. Foi Deus quem colocou no coração humano, foi Deus quem estabeleceu em nós. E como algo que Deus estabeleceu, como algo que Ele colocou, implantou em nossa vida, nós temos que utilizar para fins nobres. Então, tudo aquilo que Ele nos concede precisa ser usado para a sua honra. Segundo o texto, Deus é quem dará aos homens faculdade de adquirir riqueza. E ele não concedeu essa faculdade como meio de satisfazer o egoísmo, mas como meio de devolver ao Senhor o que lhe pertence. Observe comigo este ponto. Deus foi quem colocou no ser humano a capacidade de adquirir riquezas. E como ele nos colocou esta capacidade, nós precisamos entender que tudo que Deus nos dá deve voltar para Ele em forma de serviço, e serviço abnegado, e serviço em alegria. Então, de fato, eu posso ter uma empresa que tenha uma lucratividade bem alta, posso, sem dúvidas nenhuma, Deus deseja o sucesso para nós, de uma forma geral, obviamente, né? Claro que nem para todos vai acontecer, não é algo que todos vão ter habilidade, sem dúvidas nenhuma. Estamos aqui decretando algo que é para todos, que tem que ser dessa forma ou daquela, não. Nós estamos a dizer para você que Deus colocou no nosso coração esse desejo. E como algo que Ele colocou, nós podemos utilizar não para satisfação egoísta, não para o próprio eu, mas para aquilo que é servir, para aquilo que é do Senhor. E o que é do Senhor? A sua obra. Então, aquilo que eu tenho precisa servir a obra de Deus, precisa ser uma bênção à causa de Deus. E o terceiro e último texto, investamos nossos recursos na obra do Senhor. Se fizermos menos que o nosso dever para ajudar os que perecem, que fique bem claro que estejamos incorrendo em culpa. Muitas pessoas, eu já vi grandes pessoas assim, do mundo dos negócios, que dizem, eu conquistei, então eu posso construir, eu vou gastar de qualquer jeito mesmo, foi muito duro, foi muito difícil, foi aquela história interessante de uma pessoa que saiu da pobreza e hoje está ocupando os lugares altos do mundo empresarial. Mas não nos pertence. Algo pontual que precisa ser frisado e muito bem esclarecido em nossa mente é que tudo aquilo que Deus nos deu é dele.
Há pessoas que dizem assim, não, eu devolvi os meus dízimos, eu entreguei as minhas ofertas ao Senhor, está tudo bem, está tudo certo, eu não tenho que fazer mais nada, o restante dos valores que eu tenho, utilizo conforme o meu bem entender. Não é assim. De acordo com a palavra de Deus, a norma de fé que todos nós que aqui estamos, acredito que cremos, a palavra de Deus nos diz que 100% é de Deus e que coloca para nós apenas como administradores. Pode passar, Gustavo. Bom, é isso mesmo, Léo. Acho bem Gustavo. interessante. Perdão. É, Pode falar. bom, para continuar nessa parte aqui, eu acabei interrompendo o Léo, minha internet deu uma travada, mas essa parte da visão, ela é muito interessante, quando nós vimos os nossos ideais, né, com relação à missão, visão e objetivo daquilo que a gente estava realizando. E olha só, a visão estruturada, ela tem sido essa, que é facilitar, essa é a nossa visão, facilitar a conexão entre o empreendedor e a missão, unindo o propósito missionário ao empreendedorismo. Uma das grandes, acho que a chave para que a gente consiga realizar uma missão eficaz é a gente utilizar parte do nosso talento. E muitas vezes nós gastamos muito tempo no nosso trabalho, 8, 10, dependendo do empreendedor, ele fica desde o início da manhã até o final da noite, investindo ali naquilo que ele está empreendendo, e muitas vezes tiramos o tempo para a missão nos finais de semana. É interessante que diz que o empreendedor, o negócio, ele some no final de semana e a religião, ela só aparece no final de semana, né? Como se eles fossem antagônicos. Porém, todavia, não deve ser assim, né? A gente está entendendo, pelo que Deus tem nos mostrado, que os dois eles andam juntos. E se eles andarem juntos, né, a gente pode alcançar resultados maiores. Por isso, a nossa visão é facilitar essa conexão entre a missão e o empreendedor. Pode passar. A nossa missão agora é incentivar a pregação do evangelho de forma integral por meio da missão empreendedora. Muitas vezes, né, a gente tem missões a curto prazo, a gente tem missões mais rápidas, né? Mas a gente pode utilizar de forma integral. Ah, mas não tem como eu ser um missionário integral porque eu tenho família, eu tenho filhos, eu não posso sair, eu estou preso a um negócio. Não, você pode ser missionário onde você está e ser missionário de tempo integral e autossustentável ainda. Você não vai depender da igreja, você não vai depender de outras. Você pode utilizar o teu tempo integral ali onde você trabalha fazendo missão de forma bem mais eficaz. Você vai alcançar pessoas que de outra forma não seriam. Então essa é a nossa missão e a gente quer trazer essa missão para você também. Pode passar. E o nosso objetivo é uma associação de missionários empreendedores e formar uma frente missionária empresarial. E a gente está trabalhando esse ano com esse objetivo aí. A gente vai ter umas novidades para vocês durante o ano, que é justamente para facilitar, né, e formar essa frente missionária empresarial. Queremos aí um dia, a gente vai apresentar para vocês, futuramente, aí a estrutura da Colmeia de São Francisco e do Auckland, que é uma estrutura que a Irmã White, na época, lá, muito tempo atrás, já tinha apresentado que era muito eficaz como missão empresarial. E com o longo do tempo, muitas pessoas desconhecem, né? Mas ela é real e ainda é possível, e a gente tem visto alguns exemplos de lugares que já fazem missões nesse sentido e é muito eficaz. Então a gente quer expandir isso para mais pessoas. Né? Pode passar os nossos valores e princípios. O Nicolas vai falar um pouquinho deles para nós. O Nicolas chegou, gente. Então, Nicolas, se apresente também
né? Porque você não estava no início. Fala um pouquinho de você aí, o que você tem feito com os... Já fala dos valores. Então, pessoal, aqui é o Nicolas, né? Cheguei atrasado, muita correria, né? Nossa, hoje tive que ir de um lado para o outro, mas graças a Deus estou aqui. Estou aí colaborando com o pessoal da JAI. Nosso objetivo é incentivar jovens, né? Empreendedores e nós também nos auto-incentivando, né? Nós também somos empreendedores em ascensão, né? Digamos assim, ainda não chegamos na fase de no auge, né, do empreendedorismo. Ainda estamos ali na base, né, na construção, na fase de labutas, mas é um prazer estar aí com todos vocês. E agora a gente vai estar mostrando valores e princípios que nós entendemos teoricamente na prática, apontados por Ellen White e a Bíblia, principalmente a Bíblia, né, acerca de como nós devemos agir em todas as áreas, negócios e em tudo. Bem, temos os princípios e valores que são os seguintes: salvação, honestidade, abnegação, autossustento, edificação dos homens, eficiência e talentos bem aproveitados para investir. Gusta, você pode passar? Então, primeiro vamos falar sobre salvação. No manuscrito 199 diz o seguinte: a verdade, a palavra do Deus vivo, é o pão da vida. As verdades formam um fio de variadas joias preciosas. A pessoa e a obra de Cristo são um sistema completo de verdades. Sendo Cristo o seu centro vivo, elas estão ligadas no grandioso e prático essencial todo, a salvação da alma pela fé em Jesus Cristo. Essa fé em Jesus submerge o eu no pó da balança. Então, a Já entende que tudo o que nós fazemos é para a honra e glória de Deus, né? Não existe essa questão de negócio é negócio e religião é religião. A gente entende que tudo está entrelaçado. Tudo que eu tenho, como o Henrique disse, né, pertence a Deus. Meus talentos, o meu tempo, tudo é para, então, honrar e glorificar Deus, mas não somente isso, mas também alcançar outras pessoas, né, através da minha influência, através do meu agir, do meu exemplo, das minhas palavras e das minhas ações, né, minhas boas obras que eu posso fazer no meu empreendimento que eu tenho. Pode passar, Gustavo? A segunda questão é da honestidade. Nós sabemos que hoje o mundo ele gira em torno de negócios que vendem aquilo que é pecado, né? Todos eles envolvem você a transgredir a lei, né? O marketing, a posta de mulheres seminuas nos outdoors, tudo. Eles usam as características do inimigo, né? O engano também para poder prosperar. E assim, eles pisam em cima dos outros para poder prosperar. Nós entendemos que há prosperidade, sim, pelos ímpios, mas há prosperidade também para os bons, aqueles que são honestos em todas as coisas. E isso é uma virtude cristã, da qual fala muito Provérbios, e é um dos princípios que nós defendemos. Pode passar, Gusta? O terceiro ponto é da abnegação, né? Deus ele requer de nós que abrimos muitas vezes mão do nosso tempo livre, muitas vezes abrimos mão ali de certas atividades que poderiam até ser mais lucrativas, né, dentro do nosso negócio, para poder, ou abrirmos mão de parte das entradas da empresa para investir mesmo em trabalho missionário, em panfletos, muitas vezes, em atividades. Então, a abnegação é um fator essencial na JAI. Pode passar, Gusta? E também a questão do autossustento, é muito frisado, né, não depender ali dos outros, né, mas buscar sempre a independência financeira no bom sentido, certo? Isso é valoroso. A gente vê isso no livro Educação, capítulo 31, que Deus ele vê com bons olhos aquele que busca a independência. Paulo, ele trabalhava na missão, ele era missionário, mas ao mesmo tempo ele era construtor de tendas, ele bancava ali, ele era independente e bancava os seus custos através do seu trabalho honesto. Pode passar, Augusta. A edificação dos homens, nós entendemos que tudo que nós fazemos, o nosso
na nossa vida, dos nossos negócios, deve servir para edificar as pessoas, levar elas para um patamar que se aproxime elas de Deus e crescer, fazer com que elas cresçam fisicamente, espiritualmente e mentalmente, não denegrir, né? Não diminuir a pessoa, não depravar a pessoa, como muitos negócios depravam, diminuem, às vezes exploram as pessoas, certo? Nós não. Nós frisamos que tudo que nós fazemos deve edificar, não deve levar impureza, sugestões impuras, como aconteceu no caso do Burger King, quando os aqui ficaram sabendo, né, que eles usaram do marketing, né, fizeram uma propaganda onde utilizaram um ator pornô para poder ali elevar as suas vendas, né, fazer sua publicidade, ou seja, levando sempre as pessoas para o quê? Denegrir as pessoas, né? Tornar a impureza mais aceitável, mais pública. Então, não, nós fazemos o contrário. Nós devemos levar pureza, nós devemos levar nobreza em tudo que nós fazemos. Pode passar, Gusta. E também a eficiência, né? Nós entendemos que o conhecimento aumenta os dons da pessoa. Que Jesus era eficiente como ele era marceneiro. Ele fazia tudo da melhor forma possível no seu trabalho ali. Jesus, ele era um empreendedor, né? Ele era um empreendedor prático. E ele entendia que o que ele fazia na marcenaria dele, na carpintaria, não podia ser de qualquer jeito. Devia ser a forma mais rápida, a forma mais cuidadosa, para sair o melhor produto, para agradar, né, encher os olhos dos seus clientes, né, daqueles que ele servia, porque dependia dele o sustento da família, de certa parte, né? Assim que o seu pai morreu, ele teve ali que sustentar, então, a sua família. Então, eficiência. Pode passar. E, por fim, né, devemos ter também os talentos bem aproveitados para investir. Devemos multiplicar, como diz a parábola dos talentos. Deus deu, cada talento deu para nós. Todos nós temos um ou mais talentos, e esses talentos devem ser multiplicados. Nós devemos sempre estar conhecendo, crescendo. Aquele que não cresce morre. Esse é uma lei dentro dos negócios, né? E na vida, nós devemos estar sempre desenvolvendo uma planta saudável, uma planta que cresce, certo? Quando uma planta deixa de crescer, é porque algo está errado e ela está morrendo. Então, entendemos que o ser humano é essa plantinha. Ela precisa sempre crescer em todas as áreas da vida. No momento que nós paramos de crescer, é o momento que nós começamos a perecer. Pode passar, Gusta. Acredito que aqui é o Henrique. Alguém tem alguma dúvida até aqui ou a gente só vai abrir as perguntas no final? No final, Nicolas, a gente abre para o pessoal. Aí você pode se perguntar então, quem pode atuar na JAIM? Quem pode fazer parte desse ministério que busca empreender, que busca desenvolver, se qualificar aí para o mercado de trabalho também, obviamente, mas também para cumprir a missão? Como já foi dito até aqui, quem pode? Qualquer tipo de profissional, seja um profissional de saúde, seja um profissional da área autônoma, seja um estudante de alguma área que queira empreender, pessoas interessadas que queiram aprender sobre, pessoas leigas que não têm entendimento nenhum, mas desejam compreender um pouco, empregados e empregadores, empreendedores e também missionários. Então, é para todas as pessoas que desejam trabalhar e aliar o seu trabalho à missão. Então, faça parte conosco, faça parte do nosso grupo, da nossa equipe, deste ministério que busca auxiliar pessoas no empreendedorismo. Pode passar, Gustavo, por favor. E eu gostaria então de apresentar para vocês a filosofia da mordomia.
O Nicolas aqui apresentou os princípios que norteiam o nosso trabalho. Quando nós falamos sobre empreendedorismo ou empreendimentos, nós muitas vezes estamos olhando assim, não, o Estado é o inimigo do empresário ou do empreendedor. É esse o olhar, mais ou menos, que há no geral. O Estado é o inimigo. E esses dias atrás, eu fui conversar com um grande empresário aqui do meu estado de Goiás. Empresário de Goiânia, muito bem sucedido, e fui entender como é que ele trabalhava. De fato, se o lucro é a qualquer custo, ou existem princípios para nortear esta atividade empresarial. E eu achei bem interessante tudo que me foi apresentado, fiquei uma manhã inteira olhando procedimentos e comportamentos empresariais, e até onde eu pude constatar, é possível sim nós termos um olhar de sucesso empreendedor, de um sucesso, seja empresarial, mas entendendo a verdadeira filosofia por detrás de tudo, que é a mordomia. Eu e você, nós somos mordomos. Tudo que nós temos é de Deus. E lá em Provérbios, capítulo 11, 24 e 25, diz: a alma generosa engordará, e o que regar também será regado. E existe dentro dos negócios a lei da causa e do efeito. Da ação gera reação. Obviamente, se você trabalha, se você realiza, se você se esforça, se você se empenha, se você planeja, se você olha um nicho de mercado, se você entende como é que aquele mercado funciona, aquele tipo de trabalho que você quer empreender vai funcionar, e você está disposto a ir adiante, entendendo uma rede é muito importante. É preciso que você e eu entendamos que dentro da ação empresarial ou da ação empreendedora, eu preciso de pessoas. E eu não posso enxergar tudo e a todos como concorrentes. Eu preciso ter um olhar de cooperação. E de cooperação, aquilo que muitas vezes eu não tenho, que o outro tem. E nem porque eu não tenha e que o outro tem, eu seja menos valioso ou eu tenho menos valor. Nós precisamos enxergar de forma mais cooperativa. Entender isso me faz compreender o mordomo que eu preciso ser. E aí eu vou utilizar os meus métodos de acordo com aquilo que Deus deseja. Esses dias eu estava vendo uma notícia, né, do Nickelodeon, daquela séries que ela faz nos Estados Unidos, uma grande TV americana, que por detrás de todos os empreendimentos estava uma organização de pedofilia. Então, a que custo eu quero crescer? A que custo eu quero realizar um bom negócio? Não. Eu tenho que perceber que eu não posso utilizar de qualquer meio, porque eu sou mordomo. Então, os homens não devem acumular riquezas e delas não extrair nenhum bem, privando-se dos confortos da vida e tornando-se virtualmente escravos com o objetivo de aumentar e reter o seu tesouro terreno. Conheço muitas pessoas empresárias que vivem este estilo do que está escrito aqui. Elas juntam, não vivem aquilo que poderiam viver, e eu não estou dizendo de ostentação. O entendimento de mordomia me impossibilita de pegar os meus tesouros e falar, não, eu quero comprar isso daqui, se é um valor muito exorbitante e desnecessário. Se eu posso viver de uma forma mais simplificada. Eu gosto muito de acompanhar determinadas pessoas que, mesmo tendo grandes fortunas, escolhem
trabalhar pelos outros, escolhem utilizar os seus recursos para a obra de Deus, e eu estou dizendo mesmo no nosso meio. Conheço um homem de Santa Catarina, um grande empresário, bilionário, que ele utiliza o que tem para servir, porque ele entende que é mordomo. E isso precisa estar bem estabelecido em nós, porque Deus deseja que sejamos fiéis. Deus só pôde colocar José como governador de uma nação, de um império, porque entendia que ele seria mordomo. José não se valeu dos seus recursos para pisar nos outros, para sentir-se superior aos outros ou para ostentar, mas ele entendia que fazia parte do plano de Deus para salvar um povo e para conduzir a sua família e o seu povo ao cumprimento da missão que Deus estabelecera. Isso é importante, nós termos bem firmado no nosso coração a mordomia. Você é mordomo de Deus. Você prestará contas. E como mordomo, eu preciso entender que eu prestarei contas a Deus. De tudo que eu tenho, de tudo que eu faço, eu prestarei contas ao Senhor. Que nós possamos ter bastante fé, entrega, submissão, para realizar a mordomia que Deus deseja que seja realizada por nós. Pode passar para a gente? A gente quer também falar um pouquinho sobre o cuidado, né? O cuidando das finanças para a promoção do reino. É algo bem importante, porque muitas vezes você deve estar se perguntando assim, eu não sou rico, eu não tenho riqueza, não consigo, Deus não me dá tantas oportunidades por causa porque ele sabe que eu vou me corromper, né? Quero que você analise esse texto comigo. Eu quero fazer algumas pontuações. Olha só o que está na Review and Herald, 16 de maio de 82. Se os mordomos de Deus cumprirem o seu dever, não haverá perigo de que as riquezas aumentem tão depressa que se mostre uma cilada, pois serão usadas com prática, sabedoria e liberalidade cristã. Preste atenção. Eu estava, já estou umas 2 semanas estudando o livro Conselho sobre Mordomia, e é muito rico aquele material. Se você puder, estude. Estou preparando alguns slides, quem sabe em algum momento a gente vai fazer um estudo sobre alguns capítulos com vocês. E uma das coisas que me foi bem clara no início do livro, do material, é que existe uma segurança. Só existe um ponto seguro para todos nós. O egoísmo, ele é um pecado. E só tem uma forma de nós nos vermos distantes do pecado. Sim, é a cruz. A cruz, ele é o único meio para a gente estar distante. A cruz foi a liberalidade de Deus. Foi onde ele se tornou liberal e ele doou, ele deu aquilo que ele tinha para aquele que não tinha. Ele foi aquele que se mostrou com o coração aberto. E a cruz, ela é uma barreira contra todo o egoísmo, contra toda o orgulho e a avareza, a ostentação. Então, como mordomos de Deus, nós devemos cumprir o nosso propósito. Qual é o nosso propósito? Nós já falamos, edificar, enobrecer e ajudar, né, para que todos nós possamos ser salvos e levados aos pés de Cristo, porque é apenas nos pés de Cristo que nós temos segurança. E nós não vamos ficar nessa terra. Você pode estar pensando assim como eu estou pensando, bom, daqui pouco tempo Cristo vai vir, tudo isso vai ser queimado, para que investir tanto? Né? Mas é por isso mesmo. Se nós trabalharmos com a energia que temos hoje, fizermos aquilo que temos que fazer, cumprimos o nosso dever, não haverá perigo, pelo contrário, estaremos aproximando a volta de Cristo, para irmos junto com Ele e com as pessoas que nós conseguimos alcançar através desses trabalhos. Nós estamos aqui para salvar. Então,
o nosso pensamento primário deve ser a salvação. E é por isso que estamos aqui. Olha só, o segundo texto de Patriarcas e Profetas. Deus é rico em bênçãos. Concederá a Jacó riquezas seculares, em acréscimo ao bem mais elevado que ele procurara. Olha que interessante. Jacó, um patriarca, ele recebeu de Deus as bênçãos, né, e riquezas seculares. Por quê? Porque ele estava procurando a glória de Deus. O que ele fazia, né, prosperava. Vocês conhecem bem a história dele. Até mesmo em momentos de trapaça, de dificuldade, digamos assim, o governo dele, naquele momento ali que tinha tudo, acabou fazendo com que ele sofresse perdas. Mas o Deus a quem ele servia o abençoou e o fez com que ele alcançasse, né, novas bênçãos e cresceu, né, e se desenvolveu. Então, primeiro objetivo é a promoção do nosso reino, né? O reino de Deus, ele já chegou, a gente está difundindo a luz, e em breve nós estaremos em casa. E esse é a nossa grande alegria. É por isso que nós trabalhamos, é por isso que nós vivemos. Se vivemos, se morrermos, independente do que acontecer conosco, nós estamos aqui para trabalhar para Deus. Que seja o desejo do seu coração também. E pode passar? Agora é um Nicolas. Então, pessoal, agora chegou uma parte importante, né? Que cada um de nós, independentemente de que área, ramo, talentos nós tenhamos, cada um de nós pode e deve usar isso para evangelizar, para alcançar outros. Teve uma vez, eu estava pregando exatamente sobre isso, né? Eu costumo dar aulas em cursos missionários, e das matérias se chama Finalizando a Obra, onde nós discutimos exatamente isso, como eu posso, na minha profissão, na minha área, na minha carreira, utilizar os meus talentos para levar o evangelho, né? E eu sempre costumo contar vários exemplos, né, várias histórias, mas uma vez eu ouvi uma história de um dos alunos, né, onde ele morava no interior, assim, bem, assim, no mato mesmo, e ele trabalhava vendendo açaí. Era basicamente ele saía vendendo açaí de porta em porta. E dessa forma, né, tipo, um trabalho simples, ele conseguiu fazer amizade, assim, com várias pessoas, né. Você se torna conhecido, né, quando as pessoas sempre todo mundo gosta de um açaí. Aí, assim, você entra na casa da pessoa, bate na porta dela, já fica toda feliz, né. "Opa, é hoje que eu vou comer um açaí". Então, e ele, assim, muito simpático, né, fazia amizade com as pessoas. E foi assim que, inclusive, mantendo esse contato, ele conseguiu um estudo bíblico com uma das suas clientes, né. E hoje ele dá estudo, não sei se já não lembro a história exatamente se ela já foi batizada ou não, mas através do trabalho dele, né, do empreendedorismo dele, ele conseguiu alcançar alguém que talvez não fosse alcançada de outra forma, né, através da venda de um açaí. E assim, tipo, existem várias histórias, né, de restaurantes, de lugares onde simplesmente a pessoa foi lá comer, não foi fazer outra coisa, mas lá elas conheceram pessoas que foram o primeiro contato dela com o mundo, de Deus, né, um mundo mais espiritual, para fazer realmente a vontade dele, né, as boas novas do evangelho. E assim tivemos, assim, várias pessoas, né, tanto no ramo de lojas de produtos naturais, quanto no ramo de restaurantes, quanto, assim, nos ramos mais variados. Então não importa, o seu ramo, o seu talento, você pode, influenciar e alcançar as pessoas através disso. Essa é a nossa mensagem central. Então, às vezes, a nossa mente é muito limitada, a gente não consegue, imaginar, isso ocorrendo, né. Mas isso é muito simples de fazer, na maioria das vezes, na maioria dos empreendimentos, né. Como, por exemplo, num consultório, seja ele psicólogo, às vezes é até mais fácil,
porque a pessoa ali está se abrindo para você, né? Então você é mais fácil falar de Deus nesse momento. Ou talvez num consultório ali de médicos, né? Terapeutas, de naturólogos, naturopatas, também é mais fácil a pessoa se abrir com você, porque ela está passando por um momento de dificuldade, ela quer uma companhia ali. Mas isso vai também para várias outras áreas, né? Inclusive, tem até uma loja de pneus no Chile, onde o dono é adventista, e ele montou exatamente essa loja de pneus, chamado Loja del Pneumático, onde eles, só essa loja, eles distribuem mais de 15 mil Caminho a Cristo todo mês, se eu não me engano. Então, nessa loja, como é que eles fazem? É uma loja de pneus normal, mas eles têm vários textos da Bíblia, imagens de Apocalipse, de Daniel nas paredes, e toda vez que alguém entra lá, ela se pergunta o que é aquilo, então eles conversam com os funcionários, né, e tudo, e logo eles recebem um número para eles tirarem as dúvidas deles sobre aquilo que eles viram, sobre aquela estátua, sobre aquele dragão, a besta, o que é isso. Eles ligam para esse número e lá eles falam com missionários. Ou seja, nessa loja eles têm mais de 10 missionários ativos que trabalham dando estudo bíblico para os clientes que se interessam. Então, nessa loja de pneus, eles pagam as pessoas para fazer isso, né? São funcionários, os missionários são funcionários das lojas. E eles saem fazendo visita de casa a casa, distribuindo literatura, panfletos. Uma loja de pneus. Então, se uma loja de pneus faz isso, né? Qualquer um consegue fazer. Com isso, dão Bíblia, livros, exatamente, é isso aí. Então, ou um restaurante que distribui, né, alimentos, faz ação solidária, e também tem a questão da divulgação ali dos materiais da igreja. Então, todos nós podemos fazer isso em diversas áreas, certo? Olha só o que Ellen White fala em Conselho sobre Mordomia, página 14 e 15. Deus, em sua providência, está chamando o seu povo para fora de sua limitada, olha o que ela fala, limitada esfera de ação. Então, temos uma esfera de ação, estamos trabalhando, mas de forma limitada, a fim de que se dediquem a maiores empreendimentos. Esforço ilimitado é o que se requer neste tempo em que trevas morais cobrem o mundo. Pessoal, temos que nos deparar com a realidade de que muitas vezes, na maioria das vezes, é o evangelismo comum, né, de distribuir panfleto de porta em porta, não funciona, né? Às vezes, só não vai ser tocado por aquilo, não vai sentir realmente desejo. Além do mais, o que diferenciaria isso das outras igrejas, né? Como, por exemplo, Testemunho de Jeová, ou Batista? As pessoas geralmente fazem isso. Elas batem de porta em porta, distribuem panfletos, oferecem estudos bíblicos. O que nos diferenciaria deles, hein? E quando você bate, geralmente na porta de alguém, tipo, ah, legal, mas eu também sou cristão, né? E aí? Será que é exatamente isso que nós temos a oferecer? Será se é assim mesmo que se alcança as pessoas? Geralmente não. Se consegue estudos bíblicos assim, né? Se alcança pessoas dessa forma. Eu, inclusive, dou estudos bíblicos para alguém que foi alcançado dessa forma, mas geralmente não é assim. Geralmente, o mais efetivo é através da amizade, através de conversas, de contato, e demora. Às vezes não é simplesmente você bater na casa da pessoa e pá, deu certo. Não, às vezes é uma amizade assim por anos, meses, quem sabe, e demora, leva tempo. E para que isso aconteça, é necessário você manter o contato com mais tempo pelas pessoas. Você pode fazer isso através do seu negócio, né? Através dos seus clientes, que estão sempre lá, nos dias da semana, entrando em contato com você, com seus funcionários, que seja, se você já estiver num patamar alto. Olha só o que diz em RC. Estou tentando lembrar da sigla RC. Refletindo a Cristo. Refletindo a Cristo, página 291. Muitos a quem Deus capacitou para fazer trabalho excelente, pouco conseguem porque pouco repreendem. Milhares passam esta vida como se não tivessem alvo definido pelo qual viver, nem norma para alcançar. Os tais receberão recompensa proporcional às suas obras. Ou seja, temos mais coisas diferentes para fazer. O que é empreender? Empreender é simplesmente você fazer algo novo, você fazer algo diferente.
sair da mesmice, né? Empreender é você simplesmente se desafiar a fazer o que às vezes ninguém fez, ninguém até pensou, alguém até pensou, mas não colocou em prática. Deus chama as pessoas que empreendem mais, constantemente, cada vez coisas novas, certo? Pode passar, Augusta. Aqui é quem vai falar. Bom, vamos lá, vou contar para vocês umas novidades, então. A gente está iniciando aí uma plataforma online de treinamentos, né, onde a gente vai ter alguns cursos básicos de empreendedorismo missionário e também para empresários. São dois, né, são diferentes, ainda estão em preparo, não estão prontos. A gente está organizando eles. Inclusive, eu vou mostrar para vocês um deles, o outro vou deixar de curiosidade, mas vocês já vão dar uma olhadinha. Gu, eu vou transmitir a tela aqui, aí depois a gente volta aí contigo, tá? Vou pegar aqui. Beleza, eu vou mostrar para vocês a ementa. Vocês já estão vendo a minha tela aqui. Praticamente o currículo, né? O curso, esse aqui é para empresários, a gente já montou a carga horária, tudo, a gente está estruturando. A gente tem o objetivo, né, de desenvolver ali o conhecimento, a habilidade de empreendedorismo missionário, a capacitação do líder, né, da empresa para uma visão de como alcançar pessoas com o seu negócio. Então, isso é válido para qualquer um de pessoas. Eu não citei, mas para esse curso a gente vai ter um pré-requisito de, no mínimo, você ter uma MEI, né, e apresentar uma proposta de empreendedorismo ali, o que você deseja fazer com essa MEI, né, como você pretende empreender, quais são os seus propósitos. E uma das coisas é preparar o pensamento e a visão da empresa para receber missionários. E a gente quer criar uma ponte entre a empresa e a missão evangelística, criar parcerias, né, entre empresários e missionários formados, que seria os missionários, né, eu coloquei missionários, mas as pessoas do outro módulo do curso, que é o outro curso, né, que a gente está preparando, e aqueles que se formarem no outro curso, eles poderão estagiar para os empresários que fizerem esse curso. Então, é uma proposta que a gente está lançando. Esse aqui é o conteúdo, né, do nosso programa. A gente tem um módulo de o que é empreendedorismo missionário, a história do empreendedorismo no adventismo, finalizando a obra, princípios da missão empresarial, meu talento, meu ministério, negócio é negócio, religião é religião, assim, entre outros. Revertendo o quadro atual da missão, esse aqui é um tema bem legal, que é você tornar o seu tempo, né, o seu empreendedorismo, a sua missão. Aquilo que você faz 8 horas semanais para o seu trabalho, você vai agora fazer também com missão. Então, praticamente aquela missão que você faz 2 horas no final de semana, agora vão se tornar 8 horas por dia durante a semana, e a missão ela vai avançar muito mais do que antes. Mas isso aí é um spoiler do nosso conteúdo aí que a gente está criando. O segundo módulo é a missão empresarial, objetivos, né, da missão empresarial, como aliar o empreendedorismo à missão, exemplos de negócios missionários como esse que o Nicolas já citou, e entre outros que já existem, a gente vai estar citando aqui para vocês. Liderando para salvar, e agora o módulo 3 e último, que é os missionários na empresa. Como os funcionários, missionários ou empregados, né? Propostas de planos missionários, parcerias de união, estruturas de missão integrativas ao trabalho e a segunda milha. Então, esse aqui é um pouquinho, né? Aqui a gente tem a metodologia de ensino, que será por videoaulas, pesquisas, trabalhos, né, que vai ser apresentados, e debates online sobre alguns temas. A gente vai estar aí usando a internet, PowerPoints e e-books, livros, periódicos, né, e alguns links aí para vocês estarem acessando e utilizando essa plataforma. A participação do grupo da turma é essencial para a avaliação e as respostas de questões que a gente vai estar organizando aí. Essa ementa, ela está com possibilidade de mudança de alguns títulos, né? Mas a gente já tem algo concreto que a gente está caminhando. A gente já está trabalhando na apostila, vou mostrar um spoilerzinho bem curto de como é que está ficando nossa apostila. Essa aqui é a capa. Tá? Eu vou passar rapidinho, porque aí vocês podem pausar depois, dar uma olhadinha.
né? E aqui um pouquinho sobre a colmeia, que é uma história bem legal. A gente tem links também, você pode estar acessando para ter uma leitura adicional, aprender um pouco mais, e assim vai. A gente está organizando ela, editando, e a gente quer poder utilizar isso aí para abençoar mais e aí enriquecer o nosso conhecimento. Deixa eu voltar aqui para a tela de vocês. Pronto, se quiser voltar lá para a tela de apresentação. E esse é um dos cursos que a gente está organizando. A gente quer lançar ele, se Deus quiser, ainda esse semestre. E para isso, né, a gente está também recrutando algumas pessoas que queiram nos ajudar a organizar. Eu até estou oferecendo para alguns aí a plataforma toda online completa, gratuita para aqueles que nos auxiliarem, e também com a possibilidade de você doar ou receber um desconto aí para um amigo, né? Para você estar doando ali um desconto para um amigo para ele poder estar fazendo também o curso conosco, ou até mesmo ele gratuito, dependendo do nosso acordo. Mas essa é a plataforma que a gente está organizando aí de treinamentos ainda para esse ano. Pelo menos um dos cursos vai sair esse semestre. Tá? Então esperem, se você tiver interesse de nos ajudar a construir esse material, a participar da organização dele, entre em contato comigo, ou se você conhece alguém que queira participar, entre em contato conosco ali, com algum dos administradores do grupo, e a gente vai estar passando as coordenadas, né, para a gente estar trabalhando em cima disso aí. Creio que vai ser uma bênção. Pode passar, Gu. Acho que o próximo é as apostilas. Já vai falar. Pensamos na importância de um material escrito, vem à nossa mente a necessidade da palavra de Deus. A Bíblia é o livro do maior empreendimento que existe, que é o plano da salvação. Jesus Cristo, Filho de Deus, foi enviado do reino dos céus a esta terra para o maior empreendimento que pode existir no universo, que é a salvação de seres humanos, para reintegrar no reino de Deus. Então, olhando nisso, para isso, nesta visão, nós entendemos que na palavra de Deus contém os princípios que devem nortear a nossa ação empreendedora. Na Bíblia, existem os princípios desde o início de um trabalho de autossustento até planos mais elaborados, existem orientações muito significativas para todos nós. E o povo judeu, se você observar hoje, em nosso tempo, a grande maioria proporcional do mundo de riqueza está nas mãos dos judeus. Os judeus detêm esse poderio aquisitivo. Mas por que se deu tudo isso? Porque eles tinham método. Ah, mas é isso ou aquilo. Existem muitas teorias por aí, claro, para dizer e confirmar. Mas eu acredito muito na execução dos princípios bíblicos. Eles, como era um povo que não tinha muita terra, precisava desenvolver a atividade empreendedora em níveis de produção, em níveis empresariais. Então, os judeus eram educados de forma financeira. No Brasil não há educação financeira. Nas escolas, pouco se fala sobre educação financeira. Na igreja, existe uma abertura e vem ganhando mais espaço, mais força. Eu participo aqui no meu estado, em Goiás, na Igreja Central de Goiânia, de uma comunidade de empreendedores e empresários. É interessante quando uma igreja abre a sua porta para entender a mordomia, para entender sobre empreendimentos. E aí, voltando lá para os judeus, eles têm uma forma, uma capacidade de entender o financeiro muito diferente de nós, daqui do Brasil, por exemplo. Né? O judeu, ele olha sempre para as riquezas como algo que deve ser usado
claro, para a honra de Deus, era assim a educação judaica, não estou dizendo que todos fazem assim, obviamente nem todos o fazem, mas eles eram educados a entender isso, é para a honra de Deus, eu não posso gastar mais do que eu ganho, o que eu conquisto precisa voltar em investimento, precisa ser doado para Deus, precisa ser lá dizimado, precisa ser organizado de forma muito equilibrada. Então a Bíblia, a palavra de Deus nos orienta sobre organização financeira. E aí os judeus, então, eles iam, os filhos iam trabalhar, geralmente eles começam como estagiários, eles vão trabalhar como estagiários para aprender, eles não querem receber ainda valores. Nós já somos muito imediatistas, nós queremos muitas vezes as coisas ao nosso tempo. E na vida empreendedora, aquele que conquista e aquele que vence é aquele que resiste. Aquele que mais sabe se recuperar de uma derrota. Existe derrota. Não é simples assim. Não é simplesmente eu colocar na minha mente que vai dar certo e vai dar. Não. Isso não existe. Isso é história de coaching. Nós não somos coaching. Nós somos realistas. Porque a Bíblia é muito realista conosco. Então nós precisamos entender. Custa repensar. A experiência vai trazer, sim, certas dificuldades dentro do empreendedorismo. E você verá que tem que se recuperar. E aquele que conquista e que cresce é o que melhor sabe se recuperar. Então, o judeu, ele vai estagiar, ele não está preocupado com o salário, nós já queremos um salário alto quando vamos começar a determinado trabalho. Não, ele está em busca de aprendizado. Se nós valorizássemos o aprendizado, estaríamos em melhores condições, talvez. O valor do aprendizado, o valor do conhecimento, o valor do entendimento. Eu, conversando com esse empresário de Goiânia e pensando comigo, né? Quantos pagariam uma fortuna para ter essa conversa que eu estou tendo aqui de forma gratuita, porque ele é da minha igreja. Então, nós podemos fazer uma rede de compartilhamento de aprendizados. Aquilo que um já errou, o outro pode contribuir. Não, mas eu não falo. Eu não falo, porque se eu falar, ele tem que sofrer, ele tem que passar pelo que eu passei. Eu não quero que ele cresça. Não. Nós temos que construir esta visão de cooperação. E por isso, nós estamos criando materiais que vão contribuir com essa cooperação, com esse entendimento financeiro, com esse amadurecimento que nós precisamos entender e ter para poder realizar um trabalho mais efetivo. Nós já fizemos um folheto, um livreto, que era como economizar. Você pode adquirir este livreto como uma cooperação também missionária. E nós temos o livreto físico para, em determinados momentos, nós apresentarmos em eventos, em alguma coisa, mas nós também o temos na plataforma digital, de forma online. Então, você pode ali adquirir o seu e-book. Então, se você quiser, fale conosco, fale lá no grupo, pegue o nosso contato, fale conosco. E outro material que está sendo desenvolvido é um chamado ao empreendedorismo missionário, que está sendo criado aí pelo Henrique e pela equipe de produção de materiais, de apostilas. Então, nós temos criado, e tem sido uma bênção, esses aprendizados têm nos aberto a mentalidade sobre o empreendedorismo missionário. Henrique? Opa. Bom, uma das outras atividades que a gente tem desempenhado é as nossas lives, como essa que você está assistindo hoje. A gente também tem outras, já foram gravadas, como já mencionei desde o início, e algumas que já estão programadas para este ano. Nós estamos com bons nomes aí para nós aprendermos um pouco
O próximo palestrante, nós estamos fechando aí com o Raul Souza, lá do Viva, não sei quantos já ouviram, né, algumas vezes, já esteve também na Novo Tempo, e ele é uma das pessoas aí que tem nos incentivado também com esse ministério, e ele tem bastante conhecimento para estar transmitindo para nós também. Entre outras pessoas que a gente tem para participar aí conosco nessa, nessas lives desse ano. A gente pretende fazer uma live por mês. Em alguns momentos teremos algumas lives surpresas ao longo do mês, né? A gente vai trazer algumas informações a mais. Mas lives especiais com convidados especiais, a gente vai estar trazendo eles uma vez ao mês. Por exemplo, a gente vai ter um pastor de publicações da Paulista do Vale, APV, e ele vai estar compartilhando um pouco também sobre a sua história dentro do empreendedorismo, e como a igreja também enxerga isso dentro da comportagem, entre outros trabalhos. A gente vai ter um convidado especial, mais para o meio do ano, mais para o final do ano, que é o presidente da Hive. O presidente da Hive, a Hive é um ministério como a Jain, só que já existe há mais tempo lá nos Estados Unidos. A gente já entrou em contato com eles, temos algumas partes do programa aí. O Nicolas, o nosso tradutor, ele vai estar traduzindo aí. Henrique caiu? Acredito que sim. Voltou, Henrique? Voltei. Me perdoem, pessoal. Eu não sei onde eu parei. Eu estava falando e aí tudo sumiu e eu não tinha me apercebido disso. Alguém pode me dizer onde eu parei? Presidente da Raiz, que o Nicolas fará a tradução. Ah, perfeito. Bom, e a gente vai ter ele e alguns outros nomes que vão estar participando conosco na, na nossa palestra, né? Palestrando como convidados especiais. Então não perca, esteja ligado aí conosco em nosso grupo de WhatsApp, né, e também nas nossas redes sociais. Uma coisa importante é ajudar a gente a divulgar as nossas lives e alguns materiais que a gente tem disponibilizado também. Creio que vai ser de grande valia e mais pessoas estarem conhecendo esse ministério. E quanto mais pessoas, mais conexão, quanto mais conexão, mais forte nós ficamos aí para a gente estar crescendo também. Então, a gente vai estar realizando essas lives aí, a gente pretende trazer bastante conhecimento para nós aí. A gente está se motivando. Uma vez por mês, convidados especiais, e ao longo desses meses a gente vai ter algumas lives surpresas aí que a gente vai estar divulgando com um pouco de antecedência, para você se programar também, que vão ser mais informativos e talvez alguns estudos que a gente vai estar realizando. É isso. Pode passar. Léo, acho que esse é contigo, né? Esse ainda é você, Henrique. Mas o Nicolas também pode apresentar um pouco. Sim, eu deixo com o Henrique. Tá, perfeito. Vamos lá. Desenvolvimento de centros de influência.
olha só esse texto, necessitamos na igreja de homens que tenham habilidades de desenvolver um setor de organizar e prover trabalho prático a rapazes e moças no sentido de aliviar as necessidades da humanidade e trabalhar para a salvação da alma de homens, mulheres, jovens e crianças. Esse é um dos nossos objetivos, como a gente já comentou anteriormente, de estar desenvolvendo aí mais parcerias, onde a gente vai estar criando uma frente missionária, né, empresarial, e a gente deseja aí estar criando centros de influência, e seriam essas empresas, né, um dos temas de estudo que a gente vai estar abordando aí durante o ano, para você entender mais sobre centros de influência e posto avançado. Quando você lê o Espírito de Profecia, você principalmente vai para a parte de evangelismo, você vai entender que, você vai ver que existem duas nomenclaturas e o que realmente significa, né, um centro de influência, um posto avançado, e muitas vezes a gente se confunde com isso e a gente acaba ficando perdido nesse assunto. O centro de influência é como um pequeno grupo, né? Eu costumo dizer assim, toda empresa é um pequeno grupo, porque ele influencia pessoas, ele tem um número de pessoas que entram e saem dentro dela, e a gente pode estar desenvolvendo ali, aprendendo com eles. Isso num pequeno grupo. Dentro de uma empresa, você pode estar alcançando elas, e a gente quer desenvolver isso, quer tornar algumas empresas como centros de influência, onde elas possam alcançar as pessoas, e a gente vai ter histórias para contar, se Deus quiser, aí durante o ano, com pessoas, com empresas que já têm abordado aí aderido a essa abordagem de missão empresarial, tá bom? Então, esse é um dos trabalhos que a gente quer desenvolver. Muito bem. Guilherme, Então, a gente passa os comentários já, aguenta aí. nós então encerramos a nossa apresentação, é mais ou menos isso que o nosso projeto tem se empenhado. Estamos felizes pela nossa equipe, pela provisão de Deus, pelo cuidado de Deus conosco até aqui. E neste momento nós iremos abrir aos comentários e alguma dúvida que porventura tenha surgido no decorrer da apresentação. Acredito então que podemos finalizar. Foi uma bênção, uma honra estarmos juntos. Gostaria que o Henrique pudesse finalizar com uma oração, Henrique. Vamos orar então, que Deus nos abençoe. Orem por nós, e se você tiver interesse em participar da JAN de alguma forma, participe conosco, entre em contato. Nós somos 4 e nós precisamos de pessoas aí também para nos auxiliar. O trabalho ele é grande, tá bom? Vamos orar, curva a tua fronte e vamos falar com Deus. Pai Celestial, gratos somos, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, em nos dar luz e sabedoria, Senhor. O chamado de pregar o evangelho a todo mundo, ele se estendeu para todos que ouvem o chamado. Senhor, o Senhor é bondoso e quer nos usar independente de estarmos em casa, no trabalho, de estarmos andando ou levantando. O Senhor disse que devemos usar todas as oportunidades para pregar, antes que as portas se fechem e cerrem as portas para a mensagem do terceiro anjo. Senhor, tenha misericórdia para que possamos alcançar as pessoas em tempo devido ainda. Nós sabemos que é breve, não temos muito tempo. Já a tua igreja tem sido sacudida, ela já tem sido reavivada também, e as pessoas estão se despertando. Por favor, Pai, desperta-nos, toca o nosso coração, nos transforma, e que possamos utilizar, Senhor, os nossos dons para a tua causa, e que ainda possamos mostrar ao mundo, Senhor, a sabedoria de um Deus que nós cremos. Para que assim como foi com Israel, aquela promessa que o Senhor os deu, e nos deu também, de que seríamos um espetáculo ao mundo, que eles viriam a sabedoria do povo e diriam
que grande é o Deus em que eles servem, assim possa acontecer conosco, com cada pessoa aqui, para que aqueles que estiverem ao nosso redor, eles possam ser impactados, possam ser salvos, da condenação. E, Pai, dá-nos uma boa noite, dá a cada um de nós o teu Espírito, em nome de Jesus. Amém.